talvez seja uma coisa que a gente ainda vai ver mais para frente na matéria, mas que eu estava testando umas coisas com que eu tenho. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Às vezes o som está indo embora. Eu acho que meu microfone está no fone. Deixa eu ver. Às vezes o som aparece, às vezes não. Bom, mas então, você está testando... Melhorou o som agora? Melhorou. Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui. Vai, pode ir. Beleza. Eu estava tentando ver se a distribuição desses dados, se eu detectava, igual a gente tem feito aí com esses testes de Kolmogorov, tentar detectar uma distribuição que se encaixe. Legal. Assim, então, com dados os mesmos, né? Lá da empresa. Porque na verdade, é uma rede neural uma random forest que a gente desenvolveu para predizer o peso de estruturas com base nos carregamentos e no material que ela vai ser feita. Beleza. E aí eu queria ver os erros dela para ver se encaixava em alguma distribuição. Mas a gente vai chegar a aprender alguma técnica... da floresta aleatória? Oi? Os erros de predição da floresta aleatória. Isso. É um problema de regressão lá. Tá, ok. E aí, eu queria saber se a gente vai chegar a ver assim, técnicas de como encontrar essa igual. Eu não queria ver se encaixava numa distribuição exponencial, numa distribuição normal. Assim, como realmente detectar isso, além de simplesmente olhar para o gráfico, ver mais ou menos o formato e ir, assim, chutando, entre aspas, né, valores. Claro que tem aquela coisa de pegar a média aritmética para já dar uma estimada, mas a gente vai chegar a alguma forma mais precisa, assim, mais técnica de encontrar uma distribuição que se encaixe nos nossos dados? Legal, esse é o tipo de pergunta maravilhosa aqui para o nosso curso. Façam mais dela. Como é que é o seu nome? Ricardo. Ricardo, eu não estou vendo aqui. Ah, está aqui, apareceu, já entendi. Ô, Ricardo, a primeira pergunta é assim, para que você quer fazer isso? Porque... Não sei, eu estava mais testando para, assim, porque isso foi uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, quando eu fiz um curso, e eu não consegui chegar num resultado tão bom, sabe? Na média, essa floresta aleatória tinha resultados bons, mas ela errava alguns de forma tão grosseira que eu não conseguia ter segurança de usar ela, porque quando eu fosse predizer uma nova estrutura, eu não sabia se ela estava caindo nos muito errados ou nos mais certos. Olha, eu abordaria esse problema de um jeito diferente. De novo, assim, essa é a coisa chata desse curso, quer dizer, não chata, né? Mas assim, esse curso ele é voltado para ficar ensinando um monte de técnicas e não resolver problemas. Assim, não é. Eu gostaria muito que a gente criasse no departamento uma disciplina que fosse similar à residência médica, que os médicos têm que fazer, né? Depois que passam pelo treinamento, aprendem a teoria, aprendem as técnicas e tal, depois tem que ver na prática como é que você vai usar aquilo, e você sabe que sempre a teoria na prática é outra, né? Então, não é isso, a teoria não muda. A questão é a seguinte, acho que pensando no seu problema, eu abordaria ele de um jeito diferente. Eu não tentaria ajustar um modelo de distribuição para os erros que estão sendo cometidos. Eu ia tentar entender por que alguns erros grosseiros estão sendo cometidos. Você já viu lá os seus dados, você fez talvez um histograma ou analisou e falou, poxa, tem alguns itens aqui em que eu estou errando muito, né? Errando grosseiramente. Por que será que está acontecendo isso? Bom, tem duas coisas. Uma, você podia tentar, se os dados forem muito grandes, né, separar uma amostra não muito grande dos dois tipos e tentar ver mesmo, pensando sobre o problema, olhando os dados, uma amostra pequena dos dois tipos de dados, tentar identificar se tem alguma diferença entre os dois grupos. Aqueles em que o erro não é muito grande e aqueles em que o erro é gigante. Por exemplo, cria uma variável binária, 0 ou 1, de acordo com o erro que está sendo cometido. E aí tenta criar, por exemplo, uma árvore de classificação para tentar identificar se com as variáveis independentes que você tem, você consegue distinguir um grupo do outro. Aí talvez você perceba assim, olha só, o que era mesmo? Você falou, é uma mineradora que você trabalha? Não, eu trabalho com torre de linha de transmissão.
Então, por exemplo, na torre de transmissão, quando eu estou coletando dados na parte da manhã, nessa região, dessa outra coisa aqui, esse tipo de dado que vem com essas características, eu erro muito. Então, você consegue identificar as variáveis que fazem com que alguns dos dados sejam uns, né, com maior probabilidade do que zeros. Uns seriam os erros grosseiros. Entendeu? Entendi. Eu cheguei a tentar algo parecido. Porque ajustar uma distribuição aos seus erros não vai te ajudar em nada, não vai te ajudar a resolver o seu problema. É uma curiosidade, você pode tentar ajustar. E a outra coisa, o outro comentário é o seguinte, aqui, esse é um exercício que eu pensei em passar e tal, mas acaba que esse semestre está tão difícil, e que é o seguinte, eu já comentei isso anteriormente, vou falar de novo, assim, na maioria das vezes, você tentar achar uma única distribuição que se ajuste aos dados que você tem, é difícil, é raro, não acontece com muita frequência. Eu tenho alguns exemplos, alguns até antiquíssimos aí, vocês viram, de coices de cavalo, e os dados lá do decaimento atômico, etc., e tem outros que você vê em um ou outro paper e tudo mais, mas na maioria das vezes, uma única distribuição não se ajusta bem aos dados. Como assim? Você vai misturar uma exponencial com uma normal, com uma log normal, uma binária, com uma discreta com uma contínua? Não, não é isso. Muitas vezes a classe da distribuição permanece a mesma. Por exemplo, a distribuição é uma gaussiana, só que é mais de uma gaussiana misturada. Então, você tem dados que você poderia tentar modelar os seus dados dizendo, olha, eu tenho aqui uma mistura de duas gaussianas. Eu tenho alguns dados que tendem a ser pequenos, valores pequenos, então é uma gaussiana com uma média pequena e com um certo desvio padrão, e tem uma outra proporção de dados, aqui uns 20%, que vem de uma outra gaussiana que tem uma média maior, mais elevada. Você pode fazer uma mistura de 2, de 3, de 4, né? Então, essas são técnicas que a gente tenta usar e algumas vezes a gente tem inclusive essas variáveis que ajudam a gente, isso vai ser um modelo de regressão, a separar essas classes todas, separar essa mistura. Então, entendi. Assim, é difícil às vezes, a menos que você restrinja bastante o problema. Vamos pensar que, sei lá, você fala assim, eu vou olhar a distribuição do meu tamanho de arquivo que eu tenho no meu computador. Uma coisa simples que você faz aí, coleta, etc. Eu acho muito difícil que você consiga ter uma única distribuição clássica que se ajuste a esses dados todos. Porque você tem uma mistura de situações. Você tem arquivos ridiculamente pequenos, junto com outros arquivos enormes, esses não vão ser muitos. Então, é difícil, às vezes, pode ser que ao fazer o seu gráfico, você encontra, olha, não, a distribuição de Pareto se ajusta legal, uma única distribuição de Pareto. Parabéns, cara, você achou aí uma situação assim meio rara, né? Assim, não é tão comum, não é tão fácil, não é tão simples, não é tão... a gente não encontra isso o tempo inteiro. Mas, na maioria das vezes, você vai precisar misturar distribuições, e a gente vai ver isso nos modelos de regressão. São modelos típicos desses que você tenta interpretar, no fundo, você mistura várias distribuições ali no meio. Mas, de qualquer forma, o melhor jeito é realmente observando o gráfico e tentando assim mesmo, né? Se você quiser fazer isso, não, tem mais de uma técnica, a gente vai ver mais algumas ao longo do curso. Tem, por exemplo, técnicas visuais, que é o que é plot, que são fáceis de fazer e ajudam bastante, mas eu estou seguindo junto assim, a teoria e a análise de dados, então, se fosse um curso só de estatística, eu já estaria falando depois logo dos testes Kolmogorov, que quadrado, eu já estaria falando que é plot, etc, mas, por outro lado, eu nem falei ainda de variância, então, eu fico jogando aqui duas laranjas, assim, várias laranjas ao mesmo tempo no ar, então, o nosso... Não, tranquilo. Então, vai ter mais técnicas mais para frente, tá? Por exemplo, especificamente para o caso gaussiano, você tem testes mais melhores do que só olhar o teste de Kolmogorov. Eu gostei da ideia da residência aí também que você falou. Eu acho que seria interessante. E professor,
Aproveitando, assim, isso é mais só uma curiosidade. Aquela, não sei se você já ouviu, sobre a lei de Benford. Sim. Ela tem a ver com o nosso curso aqui? Tem alguma coisa a ver nela ou ela é só uma distribuição? Não, é uma distribuição legal, tem coisas legais sobre elas, mas é difícil de, assim, não vou gastar uma aula, assim, o tempo de uma aula falando sobre ela, não. Pode ser um exercício no curso. É mais uma distribuição que se aplica em alguns casos. Entendi. Netflix tem um documentário bacana sobre isso aí. Eu perguntei porque eu vi no Netflix. Há um documentário no Netflix inteiro sobre a Benford? Fala sobre. É um capítulo de um documentário. Olha. De 50 minutos. Olha, depois eu esqueci o nome. Eu vou pesquisar aqui e mando aqui no chat. Joga no chat aí. Ok, gente. Então, mais alguma questão, gente? Pergunta? Ô, Renato, eu fiquei com uma dúvida com relação ao teste de Kolmogorov no seguinte, que fala que você não pode estimar os valores da sua amostra, né? Na prática, a gente faz isso. Então tá. Tá? Mas realmente o teste ele deixa assim a segurança teórica que a gente tem, ela perde um pouco e infelizmente a gente não tem muito como corrigir isso no teste Kolmogorov, corrigir por essa estimação. No teste Q-quadrado a gente faz isso, que é quando a gente subtrai lá o tal dos graus de liberdade, tem toda uma teoria por trás para justificar aquilo. No teste Kolmogorov a gente não sabe fazer isso, mas na prática a gente continua usando o teste, ignorando que a gente está estimando os parâmetros. Então tá bom. E me deu um nó na hora que eu fui fazer um exercício lá que pediu para plotar, fazer 100 vezes, né? E plotar o p-valor, eu esperava que desse mais p-valores maiores, né? Mas é uniforme, porque para cada teste que você faz, pode ter qualquer probabilidade, né? Na verdade. Exato. Isso é um resultado teórico esse, assim, realmente a distribuição do p-valor. Quando você está no modelo certo, absolutamente certo, você calcular o p-valor e gera dados desse modelo certo, né? Fazendo a simulação no computador, está perfeitamente controlável. O modelo é esse mesmo, você não tem erro nenhum. Você gera dados desse modelo e aí testa se esse modelo que você gerou é o modelo que você ajusta os dados. O p-valor, curiosamente, em alguns casos, pode dar um valor muito pequeno. Esse é o problema que a gente tem, assim, é impossível você garantir, criar um teste, uma regra de decisão que te leve a tomar decisões absolutamente certas 100% das vezes. Então, o que acontece? Mesmo que o modelo seja absolutamente o correto, o verdadeiro, e você estiver baseando a sua decisão num p-valor, qualquer que seja, não precisa ser esse teste do Kolmogorov, não, pode ser qualquer outro teste, tá? Isso é um resultado genérico de inferência que a gente pode ver depois que a gente aprender um pouco mais sobre simulação Monte Carlo. O p-valor ele tem uma distribuição uniforme no intervalo 0,1, o que significa que valores menores, por exemplo, do que 0,05, p-valor, em geral, se o p-valor for muito pequeno, você rejeita a hipótese, né? Você joga fora, você fala, não, os dados estão muito extremos. Você pode ter valores, p-valor igual a 0,01, por exemplo. Não é impossível. É provável? Não, não é provável. Exatamente porque é uma uniforme 0,1, qual que é a probabilidade, por exemplo, do p-valor ficar menor do que 0,05? É o comprimento do intervalo. O intervalo de 0 a 0,05. Então, com 5% de chance, mesmo que o modelo seja um modelo verdadeiro, o seu p-valor tem chance de ficar menor do que 0,05. A gente vai estudar isso em testes de hipóteses, que não é nesse curso, seria no curso seguinte. Então, isso faz com que você tenha uma chance de cometer erros. É por isso que todos os métodos de classificação e outros tentam reduzir os dois, recall e precision, tentam reduzir, aumentar, né, diminuir os erros, as taxas de erros que você pode cometer. Mas, em geral, a gente aprende duas coisas. Uma é que tem dois tipos de erros que a gente vai aprender depois. Reduzir um tipo de erro geralmente leva ao aumento do outro tipo de erro. Então, é impossível fazer os dois simultaneamente muito pequenos, a menos, por exemplo, que você colete
mais e mais dados. Fora isso, se você tiver uma amostra fixa, não tem, você tem limites no que você pode fazer de melhor nas duas, para diminuir os dois erros. E aí você então tem essa curiosidade. Por exemplo, o p-valor, se o modelo for o modelo perfeitamente correto, ele tem uma distribuição uniforme 0,1. Então, é garantido que ele vai ser um valor alto o tempo inteiro. Tá certo, obrigada. Mais algum comentário? Professor, bom dia. Bom dia. Eu estava com uma dúvida na lista também, de uma questão que eu não entendi, então não sei como responder. Pode esclarecer, por favor? Claro. Da questão 12. No finalzinho da questão tem duas perguntas, eu fiquei com dúvida na primeira. Eu não entendi o que ela quer exatamente. Deixa eu... Peraí, aqui é o livro. Vai falando aí qual que é a pergunta, enquanto eu estou entrando aqui. Ok. A questão 12. Esse exercício usa o teste de Kolmogorov, tem que gerar 100 valores de uma normal 0,1 e teste se eles, de fato, fazem uma normal 0,1 usando o teste de Kolmogorov. E aí, fala para repetir esses comandos 1000 vezes e coletar os valores da estatística D e do p-valor nessas 1000 simulações. E pede para fazer um histograma padronizado dos 100 valores de D, eu imagino que sejam dos 1000 valores de D, não sei se aqui foi erro de digitação ou se são 1000 mesmo. Foi, Aí pergunta, qual é o intervalo dentro do qual você pode esperar os valores de D quando o modelo proposto coincide com o processo gerador de dados? Eu não sei, eu imagino o que seja, mas eu não tenho certeza, então não sei como responder ele. O que você imagina? Você comentou que quando o valor de P velho ele é muito pequeno, ou de... Peraí, rapidão. Eu estava pensando que quando a distância entre a distribuição e o gráfico criado pelos valores de D fosse zero, quer dizer que a distância zero quer dizer que os valores gerados estão de acordo com a distribuição, né? Quando o processo de gerador de dados coincide com o modelo proposto. Fala de novo, por favor. Quando você está fazendo o teste de Kolmogorov, você calcula a distância, né, entre a teórica e a distribuição e os dados. Então, quando essa distância é zero, quer dizer que o modelo proposto coincide com o processo de gerador de dados? Mas na prática nunca vai ser zero. Na verdade, você pode até provar que a probabilidade de ser zero é zero. Tá. Não é zero, é maior do que zero. Mas se ela for pequena, é sinal de que as duas estão próximas, as duas curvas. Se ela for grande, a distância é sinal de que o modelo está afastado. O modelo teórico é diferente do modelo real. Essa é a ideia. O problema é o que é pequeno, o que é grande. Como é que você separa esses dois grupos aí, né? Essa é uma distância que vai mudando continuamente. Aqui, o exercício está pedindo para você ter uma ideia do que seria isso, por exemplo, fazendo... Você vai gerar o seu modelo várias vezes, né? Você vai gerar 1000 vezes 100 dados de uma gaussiana normal 0,1. Você está com o modelo absolutamente certo, você testa o modelo usando o Kolmogorov e vai encontrar distâncias, todas elas vão ser maiores do que zero, não vai ter nada igual a zero, mas vão ser maiores do que zero. Mas elas não vão chegar a mais infinito. Não vai chegar a 10.000, não vai ser 1.000. Vão ser menores do que isso. Quais são os valores que você vai ver? Porque todos esses valores, esses 1000 valores que você está obtendo, são os valores da distância entre a curva teórica e a curva empírica quando o modelo é verdadeiro. Quando você está esperando que a distância fosse pequena. Mas você não sabe o que é pequeno. Mas ao fazer esse experimento aqui, você vai ter uma noção do que é pequeno. Olha, pequeno é a faixa de valores que essas distâncias vão atingir. Você vai fazer várias vezes
Então, você vai encontrar alguma coisa como... deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui um arquivo qualquer que tenha... Às vezes esse troço aqui entra numa... Sair clicando as coisas sem ver direito, aí fica abrindo. Não deve. E aqui, pô, pirou aqui. Nós vimos um gráfico, né, da distribuição de Kolmogorov. Aliás, acho que vai ficar mais fácil eu procurar aqui pelo livro. Cadê? Que aqui quadrado. Quando você fizer o seu histograma, você vai encontrar alguma coisa parecida com... Ixi, não está aqui. Você vai encontrar uma curva parecida, um gráfico, né, de histograma parecido com este daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá? Né? Parecido com esse aí. Não é esse aqui, porque esse aqui é daqui quadrado, mas seria uma coisa similar a essa daqui. Esquece a curva contínua. Esse gráfico aqui, a escala vai ser diferente, provavelmente no DEVA não vai passar muito de 2 ou 3, eu não lembro agora exatamente o valor, mas a escala aqui, o eixo horizontal, né? Mas qual que é o objetivo do exercício? É você olhar para isso daqui e falar assim, olha, todos esses valores que estão aqui nesse histograma, todos eles foram obtidos olhando a distância entre um modelo teórico, que é a normal 0,1, e dados que vieram desse modelo teórico. Então, nesses casos, você não gostaria de rejeitar o modelo teórico, porque o modelo teórico é o modelo certo. Então, ao olhar esse gráfico aqui, você está olhando até onde essa distância entre o modelo teórico e os dados gerados desse modelo teórico, até onde eles podem ir, essa distância. Então, ao olhar para esse histograma, você veria falar assim, olha, por exemplo, uma distância igual a 5, se aparecer uma distância igual a 5, nesse caso aqui, eu não deveria rejeitar o modelo teórico, porque essa distância é perfeitamente compatível com a situação em que dados estão vindo desse modelo teórico, e ao olhar a distância de 5 é uma distância perfeitamente razoável. Tem um monte de outras distâncias até muito maiores do que 5. 5 não é uma distância grande. Aí 10. 10 é uma distância grande? A 10 já começa a ser um pouco mais raro, mas ainda é razoável, tem ainda... Não é tão extremo, não é tão improvável que apareça. Mas, talvez, a partir de 15 ou 20, com certeza, se você tiver uma distância maior do que 20, olha, é muito difícil que apareça, porque quando o modelo teórico gera os dados são gerados exatamente desse modelo teórico, nunca, pelo menos aqui em 1000 simulações, a distância nunca passou de 20. Então, 20 já é uma distância meio grande. Acima de 20, provavelmente o modelo teórico não é o modelo real, não é o modelo correto. Então, aonde parar exatamente aqui é um negócio um tanto arbitrário, e as pessoas costumam escolher um ponto aqui que, em geral, deixa 5% da área acima. Quer dizer, uma coisa como 15, talvez, falar assim, olha, se eu tiver um ponto que deixa para cima dele 5% das amostras simuladas, eu vou rejeitar a hipótese. Quer dizer, o ponto se você quiser um ponto de corte fixo, né? O p-valor é mais interessante. O p-valor, em vez de você fixar esse ponto de corte, você põe o ponto aqui que você obteve, a distância real, olha o quanto que você tem de área acima desse ponto, e aí você decide com base nisso. Se esse número for muito pequeno, muitas vezes as pessoas usam os 5% como um ponto de corte. Assim, se o p-valor for menor do que 0,05, joga fora a hipótese, ou não aceita. Tem outros que acham que 0,01 seria mais satisfatório e tudo, mas isso é completamente subjetivo e não tem... você escolhe de acordo com o problema que você está tratando, com os custos envolvidos em cada uma das duas decisões que você pode tomar de jogar fora
hipótese ou não. Tá? Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Se não, então vamos voltar aqui para o nosso estudo de desvio padrão. A gente precisa falar dele hoje e da desigualdade de Chebyshev. E então, lembrando, o desvio padrão, ele tinha uma definição, o desvio padrão aqui, dp, ele usualmente, a gente usa essa letra sigma para representar o desvio padrão. Essa letra sigma também aparece lá na parametrização da gaussiana, e ela aparece como sigma lá exatamente porque é o desvio padrão daquela gaussiana. Mas o desvio padrão, ele não depende de ser gaussiana, ele está definido para toda e qualquer variável aleatória. E esse desvio padrão, ele é a raiz quadrada dessa quantidade sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado é o que está aqui debaixo dessa raiz quadrada. É uma definição mais complicada. É o valor esperado da distância do desvio de x em relação ao valor esperado de x, o quanto que você espera para x, né? Então, o desvio em relação a esse ponto médio, esse ponto central, essa localização, ao quadrado. Então, é o quanto que você espera do desvio elevado ao quadrado. Como eu falei anteriormente, essa não é uma definição intuitiva, né? Não é uma definição razoável. Muito provavelmente você preferiria, seria mais legal se o desvio padrão fosse definido de acordo com essa outra fórmula aqui, que é o valor esperado do desvio. Você pega o x menos o mu, você olha isso em módulo, né? Tanto faz se está para a direita ou para a esquerda, e você vai olhar o tamanho esperado dessa quantidade aqui, desse desvio. Quanto que, às vezes, o desvio é um pouco grande, às vezes um pouco menor, mas quanto que é, em média, esse valor? Quanto que você pode esperar para ele? Essa seria a maneira mais razoável. Infelizmente, essa definição aqui de cima, ela não é igual a essa outra aqui. Essa conta aqui não fica exatamente igual. Você tira a raiz quadrada no final para voltar para a escala original desse desvio, mas você, no meio do caminho, está fazendo essa esperança aqui, e essas duas coisas não trocam de lugar. Essa raiz e essa esperança não são iguais. Você não pode passar a raiz aqui para dentro e não fica igual. Lembra que a esperança é uma soma ou uma integral, né? Então, você não consegue trocar esses sinais aqui diretamente. Entretanto, esses dois valores, eles costumam ficar próximos o suficiente para que a gente sempre interprete esse sigma dessa maneira aqui. Então, intuitivamente, sempre quando eu penso num valor sigma, eu estou sempre tentando, quando eu olho lá, o sigma é igual a 2,3. O que isso significa? Significa que, em média, o x tende a se afastar do mu por 2,3 unidades. Esse é o valor esperado dessa quantidade. Então, ao olhar para o sigma, o número, eu interpreto ele dessa outra maneira que está do lado de cá, que não é exatamente igual, mas costuma ser bastante próxima. Os casos em que eles ficam muito diferentes são casos meio assim, anomalias, modelos muito esquisitos, muito estranhos, e que a gente pode, principalmente numa primeira abordagem de data science, a gente pode ignorar esses casos mais anômalos. Ok, então esse cara que está aqui debaixo, né, ele é chamado de variância, essa expressão aqui. Então, para você obter o dp, você primeiro calcula a variância e depois tira a raiz quadrada dela. De novo, por que a gente usa essa notação complicada? Existem razões profundas, teóricas e práticas para a gente usar esse negócio aqui. Como eu falei anteriormente, curiosamente, em matemática, essas coisas são interessantes, né? O Teorema de Pitágoras, que deve ter 2.500 anos de existência, esse Teorema de Pitágoras é o que está por trás da necessidade ou do uso dessa medida que está aqui. Ele vem aparecer séculos depois, anos depois, assim, no século XIX na matemática, quando a gente vai estudar espaço de funções, análise funcional, a gente aprende que a maneira de aproximar da melhor forma possível uma função complicada, como, por exemplo, para fazer predição em Deep Learning, é isso que a gente está tentando fazer, o que a gente tem que fazer é uma projeção ortogonal num espaço de funções mais simples,
aquelas que são definidas no modelo que você está definindo. E essa projeção ortogonal, a gente está, para obtê-la, o que a gente faz é minimizar uma distância ao quadrado, esse tipo de distância ao quadrado que está aqui. Então, só para te deixar, de novo, eu faço isso bastante nesse curso, assim, tentando justificar por que a gente está usando uma medida tão esquisita quanto essa daqui para medir essa variância. Existem razões profundas e importantes para fazer isso. Isso não está aqui para só atazanar a sua vida, não. Aqui, se a gente quiser, a gente já fez esse exercício anteriormente, a gente tem essas distribuições aqui, imagine que são essas densidades, você pode imaginar dados vindos dessas densidades formando histogramas, e se você quisesse, sem nenhuma conta, identificar quais distribuições tem esses, os DP são esses aqui, esses 4 números, 5, meio, 2 e 1. Não é difícil da gente identificar cada um deles, né? Então, por exemplo, o que tem o maior DP vai ser aquela densidade que tem o maior afastamento em relação ao seu valor central, que é esse aqui. Esse é o zero, seria um mu. Então, esse aqui, claramente, os pontos tendem a se afastar muito em torno aqui desse mu. Então, aqui o desvio desse cara é 5. O outro, que é o menor desvio, vamos eliminar os dois extremos, meio, né? O que seria o menor desvio é aquela densidade que está mais concentrada em torno do seu ponto médio. Aqui o ponto médio é menos 5, é o valor do mu. Então, é claramente essa daqui, que é a distribuição. Observa que o eixo vertical é o mesmo em todos os gráficos, então a gente realmente pode comparar os gráficos aqui em termos de altura, lembrando que a área total da figura é igual a 1, né? A área total de baixo da curva. Então, essa aqui é a que está mais concentrada em torno do menos 5, o desvio é meio dessa daqui. E aí, essa outra aqui vai ser o 1, essa daqui vai ser 2. Então, assim a gente separa, né? Mas como que a gente calcula a variância e o DP? A gente está vendo aqui como é que você pode intuitivamente pensar no DP, como é que você poderia até chutar um valor para o DP, mas o DP tem uma fórmula matemática, ele não é um número que você pode, cada um, escolher qual que, olhando para um gráfico, escolher um número. Não é assim. Então, o DP, que é a raiz da variância, a gente em geral usa essa letra V aqui para variância de uma variável aleatória, a variância de uma variável aleatória x, ela é o valor esperado dessa variável x menos o mu elevado ao quadrado. Então, como é que a gente calcula essa variância? Tem duas maneiras, sempre dependendo da variável aleatória ser discreta ou contínua. Então, vamos primeiro imaginar Gente, eu já tinha que ter falado aqui de independência de variáveis. Vamos imaginar que a gente tem... eu estou falando aqui o lembre-se, mas na verdade não é lembre-se, não. Eu troquei várias vezes a ordem que eu falo desse. Essa parte do curso está difícil. Eu troquei várias vezes e não alterei os slides adequadamente. Então, esquece esse lembre-se aqui e deixa eu afirmar o seguinte. Se eu estiver querendo calcular o valor esperado de uma função de x, o que eu faço é fazer a soma dos valores dessa função, para cada x possível, e multiplicar pelo peso associado com aquele número xi. Então, por exemplo, g de x igual a essa função de x aqui. X é uma variável aleatória, eu subtraio o mu e elevo ao quadrado. Eu quero calcular quanto que é o tamanho, qual que é o valor esperado dessa expressão. Como é que eu faço isso? Eu pego cada um desses desvios possíveis, elevados ao quadrado, e multiplico pelo peso associado com a chance de escolher aquele valor de xi. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem uma variável aleatória que só tem 3 valores possíveis. Ela pode ser 0, 1 ou 2. E as probabilidades são essas daqui. Então, o 1 aparece com muito mais frequência do que o 0 e o 2. O 2 aparece um pouco mais do que o 0, com probabilidade 0,2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o mu. O mu é o valor esperado de x. Como é uma variável discreta, é só pegar cada valor possível, que é essa coluna, multiplicar pela outra lista, que são as probabilidades associadas, para ter um valor ponderado dos valores possíveis, ponderados pelas chances deles aparecerem. Deu 1,1. Observa que 1,1 nem está nessa lista aqui, né? Não é um dos valores que estão aqui, porque você faz uma mistura desses 3 números.
Então, agora, depois que você obteve o valor que você espera para essa variável x, você calcula o quanto de desvio que você vai ter, porque, né, na verdade, nunca vai ser exatamente igual a esse valor esperado, é 0, 1 ou 2. Às vezes você se desvia bastante, 2 menos 1,1. Às vezes você se desvia pouco. Por exemplo, 1 menos 1,1, que dá um desvio só de 0,1. Na verdade, esse desvio pequeno vai acontecer com grande frequência. Com 0,7 de chance, você vai se desviar só em 0,1, tá, do valor mu. Então, essa variância, como é que a gente obtém? Você vai pegar cada um desses desvios possíveis, que estão aqui, vai ser o 0 menos o 1,1 elevado ao quadrado. Depois você pode ter 1 menos 1,1 elevado ao quadrado e 2. Esses são os desvios possíveis. Mas eles não acontecem com igual frequência. Esse daqui, esse desvio ao quadrado, né, ele acontece com uma frequência muito maior do que os outros dois que estão aqui. Então, a gente dá mais peso a esse desvio, porque ele vai acontecer com muito mais frequência, de maneira que no final você calcula, então, o valor, né, o valor ponderado, a média ponderada desses desvios ao quadrado. E isso deu 0,29. O 0,29 é o quanto que você espera para o desvio em relação a mu ao quadrado. Horrível, né? Ao quadrado. Então, para voltar para a escala original, a gente pega o dp, o dp seria a raiz quadrada desse número aqui. A raiz quadrada, mais ou menos, de 0,3. Né? A raiz quadrada de 0,3 seria o desvio padrão associado com essa variável. Então, o dp seria só a raiz daquele número. E no caso contínuo? No caso contínuo, é quase que a mesma fórmula, né? De novo, você vai pegar todos os desvios possíveis, como agora os desvios são contínuos, porque x é uma variável contínua, você, em vez de fazer uma soma, você vai fazer uma integral dessa quantidade e ponderar isso pela densidade, que dá uma ideia da frequência com que essa quantidade que está aqui à esquerda ela aparece. Então, de novo, é só uma conta matemática. Não vou fazer ela aqui, você faz a mesma coisa. Você primeiro, dado uma densidade, uma certa densidade de probabilidade, você calcula o valor do mu, você tem que fazer a primeira integral para calcular o mu, e em seguida você vai calcular o valor que você espera para o x menos aquele mu, que é o valor esperado do x. Então você vai integrar todos os valores que esse desvio pode ter, ponderar pela chance do x ser aquele valor que você está integrando, aquele xzinho. Então, essa ponderação aqui vem da densidade, que está aqui em cima, faz essa conta e isso dá 1/3 ao quadrado. Alguns de vocês até mandaram aí, eu vi agora de manhã, parece que tem uma função onde que é? No SciPy, gente? Que calcula, que te retorna, né, os valores esperados se você fornecer o modelo e os argumentos, os parâmetros da função, por exemplo, uma gaussiana, e falar qual que é o valor do Locke e os dois parâmetros, né, ele te retorna quem é o valor esperado da função, não é isso? O valor teórico, né? Esse valor aqui, o mu, deve retornar provavelmente também a variância. Ok, um truque interessante é que a gente pode mostrar, é muito comum que essa variância ela seja calculada de duas maneiras. A gente vai precisar fazer isso em alguns momentos nesse curso, então eu vou explicar esse cálculo aqui, que ele é simples. É que essa esperança, a definição que a gente deu foi essa daqui. Mas essa quantidade é a mesma coisa que essa outra quantidade aqui, que é um pouco diferente do lado de cá, do lado esquerdo. Aqui você está fazendo o seguinte, pega a variável aleatória x, subtrai o mu, que é o valor que você espera para ela, eleva essa quantidade aleatória ao quadrado, então você vai ficar com a quantidade aleatória aqui, positiva, e tira o valor esperado disso. Quanto que você espera para essa quantidade. Do lado de cá é um pouco diferente. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, pega a variável x, não subtrai nada dela, simplesmente eleva ela ao quadrado, essa quantidade aleatória que está aqui, calcula o valor esperado disso. Depois, você pega o valor mu, que é o valor que você espera para o x. Lembra aqui que o mu ele é calculado assim, por exemplo. Aqui é uma fórmula.
Então, pega esse mu que você calculou anteriormente e eleva ele ao quadrado. Isso aqui é um número. Eleva esse número ao quadrado e faz a diferença entre os dois. Essas duas coisas são idênticas. É a mesma coisa. Tanto faz você calcular a variância por aqui, por essa fórmula, ou por essa outra fórmula que está do lado de cá. O que acontece é que, algumas vezes, em algumas demonstrações, essa de passar para cá, ele vai ser útil para a gente, tá? E essas demonstrações são demonstrações importantes, que iluminam um pouco alguns dos procedimentos, por que alguns algoritmos funcionam da maneira como eles funcionam. Então, esse é o tipo de demonstração relevante da gente olhar como é que ela é feita. Então, essa prova aqui, dessa igualdade, ela é muito simples. Vou começar aqui pelo lado esquerdo, a variância está aqui. Aí o que eu vou fazer é abrir esse quadrado que está aqui dentro. Lembrando sempre que o mu é uma quantidade teórica fixa, né, calculada, por exemplo, assim, né, com a integral, ou, se a variável for discreta, assim, mas vira um número aqui no final. Enquanto que o x, que é o que está aqui, é uma variável aleatória. Se é uma variável aleatória, são duas coisas, uma lista de valores possíveis e uma lista de probabilidades associadas com esses valores. Então, você pega aqui essa variável aleatória, subtrai essa constante mu e eleva isso ao quadrado. Então, vamos abrir esse quadrado aqui dessa expressão matemática, está aqui embaixo, aberto, e agora eu vou usar uma das propriedades de esperança que a gente viu. Que esperança de soma de variáveis aleatórias é a soma das esperanças. Então, eu vou passar a esperança aqui para dentro. A esperança é um operador linear em variáveis aleatórias. Então, vai ficar a esperança do primeiro termo, aqui, aí menos a esperança desse segundo termo, que está aqui, e mais a esperança desse último termo. Esse primeiro termo, ele continua idêntico aqui embaixo, na linha de baixo. Aqui, eu vou aproveitar agora o seguinte, essas constantes que estão aqui, elas podem vir para fora do sinal de esperança. Essa é outra propriedade da esperança de variáveis aleatórias. Então, essas duas constantes aqui, o 2 e o mu, eles saem aqui para fora. E, finalmente, a esperança de uma constante, a gente já viu isso também, é a própria constante. Então, está aqui o mu ao quadrado. Lembrando agora que então, para a linha de baixo, eu repito o primeiro termo, o segundo aqui eu vou substituir a esperança de x, eu estou usando essa letra, né, mu, para representar esse cara. Então, aparece aqui o mu vezes o mu, mais o mu ao quadrado. Bom, mu vezes mu é mu ao quadrado, então aqui eu posso simplificar. Esse camarada aqui vai embora, aqui vai ficar menos mu ao quadrado, que é exatamente a fórmula que a gente viu lá em cima. Então, essa truque aqui é extremamente simples, um dos truques matemáticos mais velhos e mais úteis, né? Abre o quadrado e opera com os termos que aparecem, e a gente acabou, então, chegando nessa outra formulação aqui da variância. Para o caso de algumas variáveis aleatórias, eu vou deixar para vocês lerem esses resultados, se você tiver interesse. Isso, se você abre lá o Wikipedia, ou se você chamar essas funções que vocês descobriram lá, acho que foi no SciPy, para calcular a esperança e a variância de variáveis aleatórias, de modelos de variáveis aleatórias, né, callable, objetos callable, né, que você passar para a função. Aqui está o que ele tem, né? Internamente, né? Na verdade, ele tem uma lista dessas fórmulas que estão aqui. São fórmulas que também, se você chamar lá no Wikipedia as diferentes distribuições, você vê aqui o mu e a variância aqui, no caso da Bernoulli, a distribuição binomial, como é que ficaria a fórmula da distribuição binomial. Está aqui, também então o cálculo, primeiro do mu, depois como é que calcula o mu. Aqui vai ficar mais fácil fazer por esse truque que a gente acabou de ver. Então, são manipulações algébricas que levam ao resultado final de que a variância de uma binomial é essa fórmula que está aqui. O caso da uniforme, então a mesma coisa, primeiro você calcula o valor esperado, uma uniforme 0,1. Você calcula o valor esperado dela, que é meio, e em seguida você calcula o valor esperado dela ao quadrado, né, e depois, finalmente, calcula, então, a variância do y, que vai ser o valor esperado disso, menos aquela média que você calculou antes ao quadrado, e acha a fórmula final. Ok.
Então, você pode fazendo isso com alguns modelos, a gaussiana e outros, você pode também sair fazendo esses cálculos com eles. São cálculos longos, manipulações algébricas longas, que a gente não vai ficar enfatizando nesse curso. Tá? Mas é possível fazer, e você tem, então, fórmulas exatas para esse cálculo de variância. Quais são as propriedades desse cálculo de variância? Essas propriedades são extremamente importantes mais na frente, na hora que você for analisar os modelos de regressão logística, entender por que você vai ficar com algumas variáveis, vai jogar outras fora, etc, etc. Essas propriedades vão aparecer lá na frente. Então, supondo que x é uma variável aleatória qualquer, com uma certa esperança e uma certa variância, uma das propriedades importantes é que essa variância, ela pode ser a variância de uma nova variável, que é uma transformação linear da variável original, a variância dessa nova variável é obtida facilmente. Por exemplo, vamos imaginar que x é a temperatura sendo medida em graus Celsius. E aí, essa é uma temperatura aleatória, sei lá, nós estamos medindo a temperatura em diferentes momentos, às 8 horas da manhã, em Belo Horizonte, durante os dias desse mês. E agora, essa temperatura é dada em graus Celsius. Ela tem uma certa distribuição de probabilidade. É difícil de predizer exatamente o que vai ser. Você só sabe que vai ser umas temperaturas mais frias, porque esse mês é mais frio, mas vai ter uma variação, não vai ser a mesma coisa todo dia. Essa temperatura é dada em graus Celsius. Mas alguém resolve fornecer a temperatura em graus Fahrenheit. A variável continua sendo aleatória. Não mudou, né? Continua sendo tão indeterminística quanto a outra, mas a escala agora é diferente. Como é que você passa de graus Celsius para graus Fahrenheit? É muito simples. A variável aleatória graus Celsius, Fahrenheit, que está aqui em Y, é igual a uma transformação linear da temperatura em graus Celsius. Vocês lembram quanto que é o A e o B aí? Eu acho que o B é quase que meio, né? 4 nonos, uma coisa assim. E o A, acho que é 32, não é isso? Acho que é isso, tá? Então, A é igual a 32 e B é mais ou menos 4 nonos, uma coisa assim. Então, são duas constantes conhecidas para passar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Olha, se você quiser calcular o valor esperado da temperatura em graus Fahrenheit, o valor esperado, a gente já sabe que é o valor esperado dessa expressão. Isso é uma combinação aqui linear, a gente já sabe, a constante vai para fora, o B também vai para fora, fica igual a isso daqui. Então, se você tiver o valor esperado de x, você tem o valor esperado de y, porque A e B são as constantes conhecidas, 32 e 4 nonos. Mas e as variâncias? A variância da temperatura em graus Fahrenheit, como é que ela se relaciona com a variância da temperatura em graus Celsius? Quando uma é simplesmente uma transformação linear da outra. É fácil de achar isso. Seja x uma variável aleatória, né, com uma certa esperança e uma certa variância. Y é a variável que é uma transformação linear de x. Ela vai ter uma certa esperança, que a gente já sabe qual que é simplesmente a mesma combinação linear aqui, né? E o x substituído pelo seu valor esperado, isso é o mu de y. E o que você quer é calcular agora o sigma 2 de y, a variância do y, em função da variância de x. Como é que é a fórmula, né? Então, a variância do y vai ser a variância dessa quantidade aqui. Então, o que dá isso daqui? Isso aqui é igual, simplesmente, essa constante A não afeta essa variabilidade, ela pode ser ignorada, e esse B vem para fora do sinal de variância elevado ao quadrado. Está aqui. Essa é uma demonstração extremamente simples de ser feita, está lá no livro texto, eu vou deixar para você ver a demonstração, se você quiser ver, mas é muito, muito simples. Então, a variância de Y, a variância da temperatura em graus Fahrenheit, ela vai ser a variância da temperatura em graus centígrados,
multiplicado pela constante B, que no caso de uma para outra aqui era 4 nonos, né? Essa constante 4B elevado ao quadrado, 4 nonos elevado ao quadrado. Se você estiver olhando o dp da variável, você tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Então ela é simplesmente o dp do x multiplicado pela constante b que você está multiplicando aqui. Então, se você pegar a variável x e multiplicar por um fator, o dp da nova variável, ele também é multiplicado por esse fator, em valor absoluto, né? Porque às vezes o b pode ser negativo, e desvio, né? O desvio é sempre em termos positivos. Bom, aqui eu vou apresentar alguma intuição, você pode ficar meio encafifado aqui, de por que esse A não tem nenhum efeito, por que a variância de A mais X, A sendo uma constante, é igual à variância de X, por que ele não muda? Eu estou fazendo uma argumentação aqui, vou deixar para você ler isso no slide. Tá? Gaste um tempo olhando isso, faço aqui uns casos particulares também, se o A for 0, se tiver só o B, como é que ele fica? Acho que vale a pena dar uma lida nisso. A outra propriedade importante da variância é que quando x e y são variáveis aleatórias independentes, a variância de uma soma de variáveis é igual à soma das variâncias. Olha de novo, o que é isso? Isso é uma curiosidade matemática? Para que isso? Qual que é a relevância disso? Isso é importante, gente. Essa propriedade é quase que a justificativa para a gente adotar exatamente a variância como medida por excelência de variabilidade em probabilidade. Você lembra quando eu tinha falado do teorema de Pitágoras? É meio que esse teorema que está aparecendo aqui também. A variância de uma soma é a soma dos quadrados dos catetos, meio que isso aqui. Gente, curiosamente, essa brincadeira aqui dos quartetos e tal, ela tem uma expressão, sim, em teoria de probabilidade um pouco mais avançada do que a gente está fazendo aqui, é bem amarrado, não é só uma analogia, né, vaga, aqui não, é bem amarrado mesmo. É o teorema de Pitágoras mesmo sendo aplicado lá, tá? Mas não vou falar disso aqui, vou só dar uma ideia, então, uma justificativa intuitiva, que nesse momento, vamos só lembrar aqui que a esperança do desvio absoluto é mais intuitiva do que a do dp. E a razão para a gente adotar a noção menos intuitiva de variância, em vez de usar essa quantidade direta aqui, o valor esperado do desvio direto, em vez da gente usar isso, a gente adotou essa definição de dp mais complicado, de calcular a esperança do desvio ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada disso, essa complicação, essa noção menos intuitiva, a razão para a gente adotar é meio que por causa dessa propriedade aqui. É que com essa definição de variância que está aqui embaixo, de esperança do desvio ao quadrado, a gente obtém essa decomposição da variância de uma soma. Mas por que esse resultado é importante? Ele vai ficar muito mais elaborado quando a gente aprender mais técnicas de análise de predição. Mas o que essa propriedade aqui vai permitir, essa propriedade, no fundo, o que ela vai permitir é que a gente consiga, por exemplo, decompor a variabilidade de um sinal. Imagina um sinal acústico ou um sinal elétrico, som, palavras, etc., né? Ou um sinal elétrico, ou uma série temporal de ondas, por exemplo. A gente vai conseguir decompor a variabilidade desse sinal, a variação que ele tem, em uma soma de vários sinais independentes, e é isso, ficou faltando aqui a frase final, tá, gente? A gente, ao estudar como que essa decomposição é feita, a gente vai conseguir identificar que alguns sinais importantes estão mais presentes do que outros. Então, essa propriedade que está aqui, ela tão inocente nesse momento, parecendo só um resultado matemático, ela vai aparecer com força total lá na frente e vai ser extremamente importante no estudo prático de problemas grandes, complexos, mais relevantes. Ela não vai aparecer só desse jeitinho simples que está aqui, mas, no fundo, a versão complicada dela depende crucialmente
de que essa propriedade aqui é verdadeira. Então, o que é essa propriedade, né? Ela está dizendo o seguinte: se as variáveis x e a variável y são medições independentes, uma não está associada com a outra, e a gente ainda vai ver a definição mais precisa do que é associação entre variáveis, a variância da soma é a soma das variâncias. Então, se tiver duas variáveis... Gente, eu estou vendo aqui que a ordem, de novo, desse troço está... Eu vou pular esse slide. Anota aí, gente, para você mesmo pular esse slide também. Eu vou voltar nele, deixa eu anotar aqui. Eu vou voltar nesse slide depois que eu falar do próximo bloco de slides que vem logo em seguida. Eu troquei a ordem, não estou vendo aqui. De novo, não atualizei alguns desses slides propriamente. Então, o slide 55, pula ele numa primeira leitura, a gente vai voltar nele daqui a pouco. Então, o fato é que eu tenho essa propriedade aqui, existe, se eles não forem independentes, essa propriedade não é válida, e aí para explicar isso eu preciso desses outros slides, então ele não vou falar dele aqui nesse instante, ele depende o grau de não independência entre as variáveis, ele vai aparecer aqui, vai ser afetado, mas eu vou evitar falar disso nesse instante aqui, porque eu ainda vou precisar voltar nisso. Essa propriedade da variância, ela se estende para mais do que duas variáveis. Se eu tiver várias variáveis aleatórias independentes entre si, então a variância da soma é a soma das variâncias. E, finalmente, vamos ver agora uma desigualdade de Chebyshev, que é uma desigualdade universal. A demonstração desses casos aqui, viu, gente, ela está lá no livro texto, se você quiser ver por que isso é válido. O DP, ele é, como eu tinha falado antes, assim, a gente gosta de pensar nele como sendo o padrão universal para medir desvios. Desvios em relação ao valor esperado da variável, o que você espera para ela. E essa afirmação que está aqui em cima, ela é justificada por essa desigualdade de Chebyshev, que a gente vai ver agora. Essa é uma desigualdade importante que eu vou usar algumas vezes ao longo do curso. Então, é bom você dar uma olhada. A gente não vai demonstrar essa desigualdade, a demonstração é opcional, está aqui nos últimos slides, mas entender essa desigualdade é importante. E por que ela é tão famosa? Chebyshev foi um russo, né, também, como dá para ver pelo nome, é um russo anterior ao Kolmogorov, tá? Ele é bem mais velho que o Kolmogorov, é, na verdade, do início do século XIX aí. Bem do iniciozinho. Ele é de antes da Revolução Russa, que é 1917. Então, o que é a desigualdade de Chebyshev? A desigualdade de Chebyshev ela é fácil de enunciar. Ela é isso daqui, olha. Se y é uma variável aleatória qualquer uma, com uma certa valor esperado, mu, a desigualdade de Chebyshev fala isso que está aqui. Essa expressão que está aqui. Então, vamos tentar entender um pouquinho essa expressão. Por exemplo, esse K que está aqui, eu vou dar um valor de 2 para ele. Então, o que essa desigualdade está dizendo é o seguinte. A probabilidade, para K igual a 2, tá? Então, fixando esse K aqui igual a 2, estou substituindo aqui o K nessa fórmula por 2. Então, ele está dizendo o seguinte. Olha, o Y, ele pode se afastar do mu, porque é uma variável aleatória. Mu é o valor que você espera para o Y. Mas, às vezes, o Y é um pouco maior, às vezes é um pouco menor. Ele vai se desviar em torno do mu. Ok. Vamos olhar para o tamanho desse desvio. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma coisa que é o meu cálculo lá do dp. O dp está sendo representado por essa letra sigma aqui. Qual que é a probabilidade desse desvio ficar maior do que 2 vezes aquela medida de desvio que eu calculei? Vocês lembram que o meu dp, eu estou imaginando ele como sendo um tamanho médio do desvio que eu cometo, né? Em média,
né? A gente tentou usar o tempo todo, eu falei que não é exatamente isso, mas é aproximadamente, fica bem próximo de você intuitivamente sempre pensar no DP como o tamanho típico do desvio que a variável tem em relação ao valor esperado. Então está aqui o desvio. Tá bem, o sigma é o desvio típico, mas ele pode ser maior do que o desvio típico, não pode? Pode. Será que ele pode ser muito maior do que o desvio típico? Por exemplo, será que ele pode ser maior do que 2 vezes o desvio típico? Qual que é a chance dessa quantidade aqui do desvio aleatório, né, em relação a μ, ser maior do que 2 vezes o desvio típico? Qual que é a probabilidade disso daqui acontecer? O Chebyshev fala que essa probabilidade ela não passa de 1 sobre aquele mesmo fator aqui, 2, elevado ao quadrado, que é 0,25. Ou seja, a chance de que você se desvie por mais do que 2 desvios padrão do valor mu, ele é menor do que 1/4. Como assim? Por que menor? Por que não é exatamente igual a 1/4? Essa desigualdade, ela vale para toda e qualquer variável aleatória. É um negócio muito genérico. Tanto faz se a variável é gaussiana, exponencial, se é discreta, se é contínua. Não importa. Qualquer que seja a variável, a chance do desvio aleatório se afastar por mais do que 2 unidades do cálculo do desvio padrão que você fez, a chance disso acontecer não passa de 0,25. Vamos tentar um outro valor aqui, em vez de 2, colocar um valor um pouco diferente. Por exemplo, 4. Qual que é a chance do desvio ser maior do que 4 do desvio aleatório que você estiver observando, ultrapassar 4 desvios padrão? Quer dizer, se eu observar alguma coisa que se afasta do valor esperado por mais do que 4 desvios padrão, será que eu posso considerar isso um desvio meio anômalo, meio excessivo? Olha, a chance disso acontecer é 0,06, mais ou menos 6%. Então, não é muito comum que apareçam desvios maiores do que 4 sigma, do que 4 desvio padrão. Isso vale, essa propriedade aqui, ela está valendo para toda e qualquer variável. E por causa disso, porque ela vale para toda e qualquer variável, esse DP, esse cara que está aqui, ele, de certa forma, serve, então, como uma métrica universal para a gente medir o desvio do y em relação ao mu, esses desvios estatísticos que vão aparecer. Olha, a gente está dizendo, por que o DP é uma métrica universal? Porque tanto faz qual é a distribuição da variável y, se ela está muito distribuída em torno do mu, pouco distribuída, o que você sabe é que se desviar por mais do que 4 DPs da sua média é um tanto raro. É um negócio um tanto incomum. Então, aqui, usando a fórmula ali, né, que é a desigualdade de Chebyshev, como que essa probabilidade ela vai decaindo à medida que eu vou aumentando o K. Quer dizer, ela cai aqui, tá vendo? Com 1 sobre K ao quadrado. Então, se aumentando o K, ela vai diminuindo. Essa probabilidade vai ficando mais e mais rara. Então, por exemplo, se afastar esse desvio, se afastar por mais do que 2 sigma, é 1/4. Se afastar por mais do que 4, já é 0,06. E, como ela é um decaimento polinomial, em K, esse decaimento não é tão rápido, não é exponencial. Então, por exemplo, se afasta, então tá, de 2 para 4 caiu para caramba, né? Olha aqui, de 0,25 para 0,06. E ao passar de 4 para 6, aumentar mais 2 desvios aqui, diminui só de 0,06 para 0,03. Não é muito. E 10 desvios, 0,01. Não diminui tanto assim, não. Então, depois de um certo ponto, depois de 4 desvios, a queda aqui vai sendo muito lenta. Tá? Muito lenta. Então, vamos fazer um comentário aqui sobre Chebyshev. A desigualdade é essa daqui. A força dessa desigualdade, a importância dela,
é a generalidade dela. É o fato de que essa probabilidade, esse cálculo de até onde você pode ir, do afastamento que você pode dar, esse cálculo aqui, isso aqui é válido para toda e qualquer variável aleatória. Tem ainda até uma outra coisa, assim, essa fórmula que está aqui, ela é ótima, no seguinte sentido: você não consegue obter nada melhor do que esse 1 sobre k ao quadrado aqui. Você pode ficar assim, pô, mas cai devagar aqui, né? Não cai. Eu queria que caísse mais depressa. Tem jeito de cair mais depressa? Para cair mais depressa para toda e qualquer variável? Não, não é possível. Não tem jeito. Tem uma prova aqui, que você quiser fazer isso, mas está mais explicado lá no livro também, mas não tem jeito. Então, nesse sentido, a melhor coisa que você pode fazer para toda e qualquer variável é essa desigualdade de Chebyshev. Tá aqui a demonstração disso, tá? Dessa otimalidade. Então, a força dessa desigualdade é a generalidade dela. Por outro lado, a fraqueza da desigualdade é a generalidade dela. O que acontece é que, para ser válida para toda e qualquer variável aleatória, aquela desigualdade ali, ela não é muito apertada, não é muito tight para algumas distribuições. A gente já viu que se você quiser para toda e qualquer variável, não tem nada melhor que você possa fazer. Mas você pode ter cotas muito melhores para a chance de desvio quando você estiver considerando uma distribuição específica e não toda e qualquer variável aleatória, toda e qualquer distribuição. Então, se você está interessado em uma distribuição específica, você pode falar algo melhor do que o Chebyshev. Por exemplo, vamos pensar que a distribuição é uma gaussiana com uma certa média e um certo sigma. E vamos pegar o k igual a 2. Então, se você usar essa distribuição aqui, você pode fazer o cálculo lá, por exemplo, de qual que é a probabilidade de você se afastar desse mu por mais do que 2 sigma, e o cálculo exato disso dá 0,05. Então, só com 5% de chance, você se afasta por mais do que 2 sigma. E a desigualdade de Chebyshev, que não é específica para normal, ela vale para toda e qualquer variável, o que ela garante para a gente é que essa probabilidade aqui, ela é menor ou igual a 1/4. Esse é o resultado da desigualdade de Chebyshev. Realmente, 0,05 é menor do que 1/4. Essa probabilidade aqui, para o caso gaussiano, é menor do que 0,5, do que 1/4, né? 0,25. Essa probabilidade aqui, ela é 0,05. É bem menor do que esse daqui. Então, a desigualdade de Chebyshev, ela está correta nesse caso, mas ela não está fornecendo para a gente um número aqui, essa cota, né, esse upper bound aqui, esse limite superior para essa probabilidade, não está fornecendo um número muito próximo da probabilidade real desse negócio aqui. Ele está meio longe, né? Meio afastado. Então, você pode fazer algo melhor se você tiver uma distribuição específica. Então, se é assim, se ele pode ficar tão longe do valor verdadeiro, para que você quer essa desigualdade de Chebyshev? É que essa Chebyshev, ela garante o resultado aqui, uma aproximação para esse limite aqui, né? Desse afastamento, uma cota para a chance desse afastamento acontecer, para toda e qualquer variável. Então, quando você quiser demonstrar mais na frente que algumas coisas acontecem com certeza, tanto faz qual que é o problema que você está analisando, essa desigualdade vai ser importante. Por exemplo, para quem já estudou o método de máxima verossimilhança, é um método de estimação de parâmetros que a gente usa, por exemplo, para quando você tem dados que são gaussianos, em problemas de regressão de deep learning, quando a gente está minimizando a função de custo, a gente está calculando os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros, dos pesos e dos biases que estão dentro do modelo de deep learning. É isso que a gente está fazendo, usando o método de máxima verossimilhança. E a gente vai aprender que esse método de máxima verossimilhança, os valores, se você vai aumentando o tamanho da amostra, você pode garantir que esses estimadores de máxima verossimilhança vão convergir
para os valores verdadeiros dos parâmetros que você não sabe quais são. É um resultado muito impressionante de um cara chamado Fischer. E esse resultado, a gente prova ele, uma das coisas que a gente usa na demonstração é exatamente essa desigualdade de Chebyshev, que garante que essas coisas vão acontecer, que a desigualdade vai ser válida em todo e qualquer problema. Então a gente vai falar que, olha, se você tem um problema qualquer de inferência, a primeira coisa que a gente pensa é usar a máxima verossimilhança, porque a gente sabe que vai convergir para o valor verdadeiro do parâmetro. E por que vai convergir? Porque o Chebyshev vai ajudar a gente. Porque tanto faz qual que é o dado que você está usando, o tipo de dado, essa convergência vai estar garantida, porque a gente vai sacar essa fórmula aqui lá na frente. Ok, aí tem a demonstração, propriamente dita, eu não vou cobrar ela nas provas, nos exercícios, e espero que você tenha interesse, tem a demonstração aqui, por que ela funciona, então, e tem também lá no livro, se você quiser ver. Então, a demonstração não é complicada, não é difícil, mas é interessante você ver, assim, como que um resultado como esse, né, um resultado tão genérico, tão abstrato, como é que ele pode ser obtido? Como é que você pode concluir isso? Que uma variável aleatória, a chance dela se afastar do seu valor esperado por mais do que um certo número, um múltiplo do desvio padrão, com certeza é menor ou igual a 1 sobre esse múltiplo ao quadrado. Um resultado muito curioso, né? Não é uma distribuição específica, não é para toda e qualquer variável aleatória. E aí o resultado está aqui, a demonstração, acho que é interessante ver, se você tiver interesse depois. Tá? Tem alguma pergunta até agora sobre isso que a gente viu, gente? Pergunta bem assim, não, mas eu fiquei um pouco... Eu acho que falta muito... Tem que estudar muito ainda para entender a utilidade disso, porque fica parecendo assim, eu posso afirmar a desigualdade que todo ser humano tem altura menor ou igual a 20 metros, por exemplo. Certo. E aí eu fico uma coisa meio... Não sei, eu achei meio estranho. Não, exatamente. Assim, para vários problemas práticos, a desigualdade ela vai te dar um valor que é inútil. Assim, eu já sabia disso, ela não está me ajudando em nada. Mas pensa no seguinte, assim, você tem um problema de... essa desigualdade ela é muito mais relevante e muito mais importante, e é mesmo importante, para você obter resultados práticos muito importantes. Por exemplo, esse da otimalidade do estimador de máxima verossimilhança, que fala o seguinte, olha, está aqui, você tem um algoritmo, uma caixa preta, que é o estimador de máxima verossimilhança, você chegou num problema de séries temporais. Você tem aqui um modelo de dados, qualquer que seja o modelo, uma rede recorrente ou qualquer coisa. Como é que você estima esses parâmetros dessa rede? Você usa a máxima verossimilhança. Não, eu tenho um outro método aqui. Não vai ser melhor. Se o seu modelo é o modelo correto, você não tem nada melhor que você possa fazer. É muito impressionante. E como é que eu descubro que isso é verdade? Usando essa desigualdade de Chebyshev. Porque ele fala, não importa o que você está estudando, é isso aqui que vai funcionar. Então, você tem razão, por isso até que eu chamei a atenção ali, olha, se você tiver uma distribuição como a gaussiana, se você sabe que seus dados de altura já são gaussianos, etc., a desigualdade ela não vai te adiantar muita coisa. Ela é uma garantia tão... como ela tenta te dar uma garantia para toda e qualquer situação que você vai encontrar pela frente, ela acaba não sendo uma garantia muito precisa para problemas específicos. Ela funciona, não é errada, ela vale. Mas, olha, você pode fazer melhor no problema específico do que aquela coisa de Chebyshev. Então, para que a gente está vendo ela? Porque ela é fundamental mais na frente, para a gente obter alguns desses resultados, que são o que torna realmente, quando a gente está falando aqui ciência dos dados,
Onde que está a ciência? Fazendo gráfico? Fazendo plot? Olhando que um dado, ao fazer um scatterplot, eu encontro que tem uma certa associação de um para outro? Não, isso não é ciência. A parte da ciência está em alguns desses resultados que a gente está vendo aqui, que a gente vai continuar vendo ao longo do curso. Onde que está a ciência dos dados? Está quando você aprende lá o SVM, aprender o que é a dimensão de Vapnik-Chervonenkis, é uma coisa impressionante. É realmente aonde a ciência apareceu, né? Então, você tem razão, eu tento aqui justificar exatamente por isso, gasta um tempo grande aqui tentando falar, olha, gente, presta um pouquinho de atenção, não é uma desigualdade tão inútil assim, não. Ela vai ser importante mais na frente. Será que não podia ter deixado, então, mais para frente para ter explicado isso? Não sei, eu acho que ela aparece naturalmente aqui depois que a gente define o desvio padrão. Ok. Então tá. Então, vou continuar aqui agora, gente. Nessa parte final, a gente vai mudar de assunto completamente, e até aqueles slides que eu pulei anteriormente ali, esses que estão aparecendo aqui agora tinham que ter aparecido ali antes um pouco, ou então eu tinha que ter tirado aqueles slides e passado eles para depois desses aqui. Não precisava ter. Então, vamos lá. Eu quero definir, a gente já viu isso antes, eventos independentes. Você tem dois eventos, A e B, ambos contidos lá no espaço amostral. A gente definiu que esses eventos são independentes quando a probabilidade de ocorrer alguma coisa na interseção deles, no A inter B, era igual à probabilidade do A vezes a probabilidade do B. Isso era equivalente, essa definição aqui, é a mesma coisa que pedir que a probabilidade do A, dado que ocorrer um evento em B, ela continuava igual à probabilidade do A inicial, a probabilidade sem ter essa informação sobre o B. Esse conceito de independência é um conceito que está associado com dois conjuntos, A e B, dentro do ômega. O que a gente vai fazer agora é estender esse conceito de independência para variáveis aleatórias, ao invés apenas de eventos. Então, como que a gente vai fazer isso? Intuitivamente, duas variáveis aleatórias, elas vão ser independentes. Lembra sempre, a variável x é uma coluna do seu banco de dados, a y você tem outra coluna com instâncias da variável y, né? As duas variáveis, elas são independentes se saber o valor de um desses elementos, saber o valor de uma dessas colunas, não muda as probabilidades associadas com os possíveis valores da outra variável aleatória. Então, lembrando aqui que a representação é como se fosse colunas de dados, né? Vamos considerar cada dessas colunas como instâncias das variáveis aleatórias x1, x2, xk. A gente está interessado nos valores dessas variáveis numa mesma linha da tabela de dados. Então, eu tenho um elemento, você pegou um item qualquer lá da sua coleção inteira, sei lá, um usuário que entrou no seu website, esse é o cara omeguinha aqui, o usuário agora, nesse instante, e você fez um tanto de medição dessa sessão que esse usuário teve. x1, x2, x3, você podia ter medido outras coisas, mas essas são as que você mediu. Como elas estão medidas no mesmo resultado ômega, é possível que essas coisas aqui sejam associadas, que uma dessas variáveis dê informação sobre a outra variável. Então, em geral, essas variáveis, elas estarão associadas, elas serão associadas. Na maioria das vezes, vai ser de fato assim, elas vão estar associadas, mas existem situações em que elas não estão associadas. Então, nós vamos começar por essa outra situação aqui, que é menos interessante do ponto de vista prático, em que elas não estão associadas, e esses são os casos em que a gente chama e diz que essas variáveis são independentes. Por exemplo, seja o ômega um indivíduo escolhido ao acaso, numa população humana, e eu vou pensar que as medições que eu fiz nesse indivíduo eram... Oi? O X1 é o nível de colesterol dele,
O X2 é um indicador binário de que o indivíduo é obeso. O X3 é um indicador binário de que o indivíduo é fumante. E X4 é um indicador binário de que o primeiro nome dele começa com as letras, uma das primeiras letras do alfabeto, de A até M. E é 1 se começar de A a M, é 0 se for de N para frente. Intuitivamente, você pode esperar que as variáveis x1, x2 e x3, elas não sejam independentes umas das outras. Se você me disser que o cara é obeso, isso, em geral, tende a aumentar as chances de você ver um nível de colesterol mais alto, né, para aquele indivíduo. Agora, a variável x4 é possível, gente. Eu acho que eu estou nessa estrada há tanto tempo que eu consigo até imaginar um indicador binário por que essa variável x4 poderia, talvez, quem sabe, estar associada com a x1. Mas é difícil de perceber o mecanismo que podia estar por trás disso, fazendo com que, se você me falar que o nome da pessoa é uma das primeiras letras do alfabeto, isso dá uma maior chance dele ter um colesterol ruim. Acho meio difícil de conseguir enxergar isso. Então, essa seria uma variável que seria difícil da gente enxergar uma associação entre elas. Aqui um outro exemplo mais fácil da gente enxergar isso, mais tradicional também. Você está lançando a moeda várias vezes e suponha que ômega é a sequência dos N lançamentos. Então, você tem uma N upla com caras ou coroas, C ou cetil. O resultado ômega é uma dessas N uplas, de Cs e cetils. Vamos chamar de XI omeguinha. Omeguinha é a sequência de caras e coroas. XI de ômega é uma variável binária indicando se o 10º lançamento foi cara ou se ele foi coroa. Os lançamentos, eles não guardam relação com os resultados prévios ou futuros, pensando aqui na situação mesmo da moeda. Então, intuitivamente, de novo, intuitivamente, a gente estaria esperando que essas variáveis aleatórias que indicam os resultados dos lançamentos, nos N lançamentos da moeda, elas seriam variáveis independentes. E dificilmente saber o valor do segundo lançamento te daria uma ideia acerca de qual foi o resultado do primeiro lançamento. Vamos imaginar que a moeda seja honesta de fato, tá, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver se... Porque esse é o tipo de pergunta que eu me fazia quando eu estava estudando essa primeira vez, então eu não sei se alguém aí vai ter esse tipo de pergunta também na cabeça. Que eu me falava assim, eu não entendo direito essa definição, porque me dá a impressão de que esses primeiros lançamentos, eles vão me dar alguma informação sim sobre... Porque, vamos pensar do ponto de vista bem prático. Vamos supor aqui que o N é 100. Tá? Então, 100 lançamentos da moeda. E você está me dizendo que esses primeiros lançamentos, essas variáveis são todas independentes, uma não me ajuda a prever a outra, etc. Mas vamos imaginar numa situação que alguém me informe o resultado dos primeiros 99 lançamentos. E todos eles deram cara. Todos eles deram cara. E aí alguém me pergunta, você quer apostar no resultado do 100º lançamento que eu vou fazer agora? O que você acha que vai dar? Cara ou coroa? Tem dinheiro envolvido nisso. Eu aposto tanto, foram 99 caras até agora. E o cara fala o seguinte, eu aposto R$100 aqui que dá cara. E se der coroa, você fica com R$100, senão você me dá R$100. Você entra nesse jogo? Se fosse para ganhar 1.000, eu acho que eu entrava. Não, o jogo é o seguinte, se der cara, no próximo lançamento, você perde. Você paga 1.000. Você entra? Não, eu queria pagar 100 e receber 1.000 se eu ganhasse. Ah, não, a história é um jogo equilibrado, é de um lado e de outro. Senão você pode até sair colocando um valor de ganho de tal ordem que até compensa entrar. Vamos pensar que é igual. Ganha e perde, tá? Então, o que um ganha, o outro perde. Não tem jeito. Então, e o valor é R$1.000. Mas então é isso, gente. 99 lançamentos sucessivos e
foram 90, tem um cara na sua cara com aquela cara de escroque, com aquela cara de bandido, e ele tá falando, olha aqui, eu tô jogando a moedinha para você, 99 vezes deu cara. Agora a próxima eu vou lançar agora, que é a mesma moedinha, tá vendo? Vamos, bota dinheiro aí em cima da mesa. Se der cara, eu fico com dinheiro. Se der coroa, você leva. Alguém entra nesse jogo? O que acontece é o seguinte, é impossível você ter 100 lançamentos sucessivos da moeda, todos iguais à cara? Não é impossível. Não é impossível. A gente pode até fazer o cálculo, é 1 sobre 2 elevado a 100. Você vê que é muito pequeno, muito próximo de zero. Ou sei lá, 99, né, sucessivo, seria 1 sobre 2 elevado a 99. Então esse foi um evento que aconteceu muito raro. Curiosamente, esse evento, na verdade, é igual a qualquer outro. Se você pegar qualquer outra sequência de caras e coroas, por exemplo, tudo coroa, ou metade cara, metade coroa, ou se você pegar qualquer outra sequência específica, você tem que preencher os 99 números lá com caras e coroas. Essa sequência específica tem a mesma chance de ocorrer do que tudo cara. 1 sobre 2 elevado a 99. Mas por que eu acho que a maioria de nós resistiria a entrar nesse jogo se você vê 2 sobre 99 o tempo todo na sua frente? É porque eu acho que você pode começar a achar que tem algum truque nesse negócio, que talvez essa moeda não tenha uma probabilidade de cara e coroa igual a meio. Talvez a probabilidade de cara seja, de alguma maneira, muito maior do que meio, e por isso está gerando um tanto de caras ali na sua frente. Nós vamos voltar nisso mais na frente, mas o que eu estou querendo afirmar aqui é o seguinte, se a gente não contestar, não tiver a menor dúvida de que a moeda é uma moeda honesta, correta, que não tem nenhum truque, não tem nenhum tipo de magnetização acontecendo na moeda, de tal maneira que ela força caras a aparecer mais do que outra, não tem nada no quarto escondido, em algum lugar, um imã, que a moeda foi imantada de um dos lados para ela virar mais cara do que coroa e tal. Você não precisa desconfiar de nada disso. A moeda foi tirada do seu bolso, uma moeda que você recebeu normalmente, etc, etc, etc. Realmente, esses primeiros lançamentos da moeda, ou qualquer lançamento da moeda, não faz com que você possa prever o próximo lançamento. Eles são completamente independentes. A moeda não guarda rancor, né? Não vai tentar equilibrar o que está acontecendo. O próximo lançamento é completamente independente dos anteriores. Então, vamos ver uma definição aqui que é a seguinte. Vamos pensar que a gente tem variáveis aleatórias, x1, x2, xn, todas elas são variáveis medidas nesse mesmo espaço amostral. E a definição, as variáveis elas são independentes se a chance de você observar o x1 numa certa região, a variável x2 numa outra região, o xn pertencente a uma outra região qualquer, essa probabilidade de observar tudo isso simultaneamente é igual à probabilidade de observar a x1 no x2, vezes a chance de você observar a x2 na região 2, etc. É o produto dessas probabilidades marginais, essas probabilidades separadas. Observa que a probabilidade do x1 pertencente ao B1 não faz nenhuma, esse primeiro termo aqui, não faz nenhuma referência ao que está acontecendo simultaneamente com a x2, com a x3, esse pedaço aqui, né? Esse cálculo aqui dessa probabilidade ignora o que está acontecendo com a x2, com a x3, com as outras. Tanto faz. A mesma coisa aqui. Aqui eu só estou interessado no x2 cair lá dentro, e tanto faz qual que é o valor do x1, do x3, etc. Então, esses cálculos aqui, essas probabilidades, são as probabilidades usando apenas uma variável, ignorando todas as outras. E do lado de cá, não. Do lado de cá, a gente está querendo calcular a chance de acontecer simultaneamente todas essas coisas aqui. Então,
Quando as variáveis a gente vai dizer que são independentes quando você tem uma igualdade entre esses dois lados, que dizem respeito a coisas diferentes, distintas. Quando isso daqui não for verdade, quando isso aqui for desigual para pelo menos alguns conjuntos, alguma situação, a gente diz que as variáveis são dependentes. Então, essas variáveis elas são independentes se e só se quaisquer eventos determinados por qualquer grupo de variáveis distintas formam eventos independentes. Por exemplo, se as variáveis são independentes, então o evento x1 ser menor do... Vocês lembram aqui que eu comecei com a definição de evento independente, lá atrás, ó, aqui, desse jeito. Essa definição de variável aleatória, ela diz respeito a essa definição aqui. O que a gente está dizendo é a seguinte, se duas variáveis são independentes, então, quando você formar o evento com uma variável e um evento qualquer com outra variável, então isso aqui determina o conjunto dos ômegas aonde a medição x1 foi menor ou igual a 2. E esse aqui é o conjunto dos ômegas aonde a medição x2 foi maior do que 4. Isso determina dois conjuntos de eventos, né, no seu espaço omegão. Esses eventos são eventos independentes. É como se fosse o nosso A e o B. A probabilidade de A inter B é igual a P de A vezes P de B. Se você definir um evento diferente, por exemplo, qualquer outro evento, x1 maior do que 4, em vez de x2 maior do que 4, eles são também independentes. Se a variável x1 é independente da x2, qualquer que seja o evento que você formou com x1 e qualquer que seja o evento que você forme com x2, esses eventos que aparecem são independentes. Você pode formar, se as variáveis são todas independentes entre si, você pode formar eventos baseados, por exemplo, um aqui formado só com a variável x1, um outro aqui dependendo das variáveis x2 e x3, outro aqui com a x4 e x5. Esses aqui são três eventos, A, B e C, que são independentes entre si. São eventos independentes. Qual que é a relevância dessa definição? É que para a gente saber a distribuição de cada variável individualmente, basta a gente obter as probabilidades, obter as... deixa eu só ver se está aqui. Qual que é a relevância disso? É o seguinte, como é que você obtém essas probabilidades envolvendo só uma variável? Bom, se você só tem que olhar para uma variável para achar essas probabilidades, você tem que tentar identificar o modelo gaussiano, ou exponencial, ou aquelas misturas que eu falei no momento aí. Você só tem que fazer isso olhando para uma coluna do seu banco de dados. Você ignora as outras, você concentra em uma coluna, então facilita o seu problema, facilita a sua análise. Aqui é mais fácil você obter a distribuição, calcular probabilidades usando apenas uma variável de cada vez. É mais difícil você calcular a chance de uma coisa simultânea com todas as variáveis. Acontece que quando essas variáveis são independentes, o cálculo dessas coisas simultâneas é simplesmente o produto do cálculo daquelas probabilidades que foram obtidas coluna a coluna, cada uma delas separadas. Então, essa probabilidade aqui, que em geral é difícil de ser obtida, porque ela fala de o x1 tem que estar no B1, e o x2 tem que estar no B2, e o xn tem que estar no Bn, tudo isso simultaneamente, isso é fácil de obter, é só pegar cada uma delas separadamente e fazer o produto dessas probabilidades. Tem uma outra expressão que a gente usa muito nesse curso, que a gente fala que as variáveis são IIDs. O que significa isso? Você tem lá um conjunto de variáveis, quando elas são todas independentes entre si, e cada uma delas tiver a mesma distribuição de probabilidade, a gente diz que elas são IIDs. IID significando independentes e identicamente distribuídas, com a mesma distribuição de probabilidade. A gente, em geral, dá o nome de amostra aleatória, costuma ser o nome que a gente dá para um conjunto de variáveis que são IIDs, quando elas têm a mesma distribuição
e são independentes entre si. É um nome que a gente costuma dar, mas isso às vezes você também fala de amostra aleatória, mesmo às vezes quando elas não são IDs. Como é que a gente sabe que duas variáveis são independentes? Um monte de erro aí, né, gente? Typos aqui o tempo inteiro. Em princípio, você verifica que elas são independentes checando que a definição é verdadeira. Por exemplo, no caso de x1 e x2, se forem duas variáveis, para você checar que elas são independentes, você deveria verificar que isso daqui é válido, que essa igualdade é válida, para todo e qualquer par de conjuntos B1 e B2 da reta real. Isso é impossível de ser feito, porque você tem infinitos conjuntos. Então, na prática, para checar isso aqui, a gente tem duas maneiras. Uma dessas maneiras, na verdade, é uma maneira muito simples. É que a gente diz essas duas variáveis são independentes, não porque a gente verifica que isso aqui é verdade, é porque a gente supõe que isso aí seja verdade. Ou seja, a gente não verifica coisa nenhuma. A gente assume que elas são independentes. E outra maneira é verificando matematicamente que elas realmente são independentes. Então, deixa eu explicar essas duas maneiras aqui. A primeira, que é por suposição. A gente, refletindo sobre as condições do problema específico, a gente pode assumir que as variáveis são independentes. Por exemplo, x4, que é se o primeiro nome começa com as primeiras letras do alfabeto, seria independente do número de colesterol x1. É difícil a gente imaginar que tenha de alguma maneira, dizer para mim que os primeiros nomes são um dessas letras aqui, me ajuda a predizer o nível de colesterol. Então, em geral, o que a gente obtém um modelo para cada uma das variáveis separadamente, e a seguir a gente afirma, supõe, né, usa como resultado direto, sem verificar diretamente que isso daqui é verdade. Pô, mas será que isso não tem como a gente checar que isso bate com a realidade? E quando que a suposição de independência não for válida, mesmo que a gente esteja assumindo, por exemplo, eu estou assumindo aqui que x4, que o primeiro nome não tem nada a ver com colesterol, mas não tem jeito de, às vezes, descobrir que não, olha aqui, ó, o primeiro nome tem a ver sim, porque, sabe, porque, sei lá, porque o pessoal obeso costuma ter o primeiro nome com as primeiras letras do alfabeto. Então, na verdade, ao falar que o cara tem um nome nas primeiras letras, aumenta a chance dele ser uma pessoa obesa, porque, sei lá, porque os obesos adoram as primeiras letras do alfabeto, os pais dos obesos, né? E isso, então, aumenta a chance de você ver um cara com colesterol mais alto. Então, você até assumiu no início, porque você não foi criativo o suficiente, não teve imaginação suficiente, você, no início, achou que x4 era independente de x1, mas talvez olhando os dados ou pensando melhor no problema, você pode descobrir que não é verdade. Não tem jeito de sair fora disso, não? Sim, existem métodos para a gente testar se duas variáveis são independentes ou não. Testar com os dados. Só que, para isso, eu preciso explicar o conceito de correlação, e aí a gente vai ver isso, acho que daqui a uma aula, 2 aulas, já uma das próximas. Não, a gente precisa explicar vetores aleatórios primeiro, e depois correlação, e matriz de covariância, etc. Então, daqui a umas 2 aulas. Então, tá? Então, isso aqui, muitas vezes a gente vai poder assumir, mas a gente pode também checar mais tarde se essa suposição que você está fazendo, se ela bate com os dados ou não, se ela está de acordo com os dados ou não. Outra maneira é verificar que elas são independentes por dedução. Nesse caso, alguém tem que fornecer a probabilidade conjunta e aí, de alguma forma, a gente ter um modelo para essas probabilidades que envolvem todas as variáveis, a gente obter a probabilidade individual de cada uma delas e então mostrar que essa probabilidade conjunta fica igual a esse produto aqui para todo e qualquer B. É uma prova matemática que a gente só consegue fazer em situações muito simplificadas e idealizadas, e é muito difícil da gente conseguir fazer essa dedução direta aqui. O mais comum vai ser a gente fazer esse tipo de teste que está aqui no slide anterior e, passando no teste, a gente então assumir
achar que essa suposição aqui, ela pode ser realmente aceita e a gente seguir com ela em frente. Aqui está um exemplo de como que essa dedução ela seria feita. Eu vou deixar para você ler isso por sua conta. Tá? Então, aqui tem um caso em que a dedução, ao fazer a dedução, a gente verifica que elas são independentes, e logo depois tem outro exemplo em que, na verdade, está aqui a distribuição de resultados e a gente verificar que, na verdade, eles são dependentes. Eles não são independentes aqui. Então, é outra dedução. Na próxima aula, a gente vai falar sobre transformação de variáveis aleatórias, um tópico também bastante importante. Deixa eu só dar um exemplo rápido aqui. Imagina que você simula várias vezes, escolhendo um número no intervalo 0, 1, completamente ao acaso, e esse número vai ser o lado de um quadrado. Então, você está fazendo um quadrado de lado x, onde x é um número escolhido ao acaso no intervalo 0, 1. Só que você não está interessado no x, você está interessado no x ao quadrado, na área do quadrado. O lado tem dimensão, tem distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Qualquer coisa pode aparecer. E a área do quadrado? Ela também é um número entre 0 e 1, né? Porque a área do quadrado é x ao quadrado. Olha aqui, é uma transformação da variável aleatória x. O que fica a área do quadrado quando você escolhe um número x ao quadrado aleatório? Eu fiz essa simulação no computador várias vezes. Escolhi um tanto de número x completamente ao acaso aqui no intervalo 0, 1, e para cada número que eu escolhi, eu calculei a área do quadrado aleatório determinado e fiz o histograma desses 1000 quadrados aleatórios que eu gerei, e a área do quadrado, o histograma da área do quadrado do y, está aqui. Não é uma distribuição uniforme, estão vendo? É uma distribuição que tem uma concentração bem maior aqui nesses valores menorzinhos. Então, o que a gente vai estudar na próxima aula é o seguinte: você tem uma variável x e você transforma essa variável x de alguma maneira. Por exemplo, lá no Deep Learning, que você está estudando, depois que você faz uma combinação linear dos neurônios de entrada, com os pesos e com o bias, você então aplica uma função não linear no neurônio de saída, né? Uma função chamada função de ativação. É uma função não linear, não é o quadrado, mas é uma função não linear também, gerando uma nova quantidade aleatória, que você passa para frente na rede. Qual que é a distribuição dessa quantidade aleatória que você está passando na frente na rede? A gente vai estudar como que a partir da distribuição de x, a gente consegue ter uma ideia de qual que é a distribuição desse y aqui. E não é uma coisa tão óbvia, tão simples assim, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, bem simplificado. Ok, então isso é assunto da próxima aula. A gente volta nisso nessa aula. Gente, eu vou, para quem já baixou os slides dessas últimas 3 aulas, eu vou até o final do dia hoje, vou mandar um e-mail anunciando, eu estou corrigindo todos os slides, esses erros que eu estou falando, algumas coisas que entraram antes da hora e tal, eu estou voltando, tentando corrigir tudo, e vou colocar lá de novo no site, se alguns já estiverem lá, eu anuncio para vocês, e aí vocês baixem de novo, por favor, e se você já tiver lido, dê uma lida de novo, que tem correçõezinhas feitas aqui e ali, podem ser pequenas, mas isso não. É up to you. Fica a seu cargo rever ou não, tá bom? Perguntas, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta, tipo uma constatação que eu... Constatação não, é uma pergunta. Quando eu estava fazendo a lista, um dos exercícios lá pedia para comparar o p-valor do teste de Kolmogorov por... Você dava uma distribuição e fazia o teste com outra. Aí eu reparei que, por exemplo, quando você varia só... Eu testei com a normal 0 e 1, e depois fui lá e testei a normal 1 e 1, como se fosse normal 0 e 1. E aí o p-valor foi muito pequeno. Mas quando eu fiz trocando a variância por uma unidade, o p-valor também foi pequeno, mas ele foi significativamente maior do que trocando só a média. Tem alguma explicação para isso? Sim, quanto mais afastado for uma distribuição da outra, num sentido qualquer,
mais chance do p-valor ficar um valor extremamente pequeno. Então, sim, você está mudando as distribuições. Você imagina duas distribuições e você está pensando em tentar medir uma distância entre elas. Agora, eu não estou falando da distribuição entre a empírica, a coisa aleatória, os dados, não. Tá? Pensa em duas distribuições mesmo, duas distribuições teóricas mesmo, tá? Por exemplo, duas densidades gaussianas aqui. Tem como você ter, igualzinho a gente tem, você tem distância entre números na reta, não tem? Você tem noção de distância entre eles. Você tem distância também entre pontos, a distância euclidiana entre pontos. Você consegue medir isso. Se a gente tiver duas distribuições de probabilidade, eu consigo medir a distância entre elas? Consegue. Esse é um tópico que a gente vai ver no nosso curso. Tem várias medidas de distância entre distribuições de probabilidade. Eu posso adaptar esse teste de Kolmogorov para colocar uma medida de distância entre elas, mas existem várias outras. Uma super famosa é a distribuição de Kullback-Leibler, que está associada com a medida de entropia. Então, a ideia é, quanto mais distantes for a distribuição real, a distribuição teórica que você tem, e a distribuição real que você está usando para gerar os dados, maior vai ser a tendência do p-valor ser um valor bastante pequeno. Então, quando você mudou a variância aí da gaussiana, ela ficou, não só mudou a média, mas mudou a variância também, ela ficou mais distante da distribuição teórica que você está testando, que deve ter sido, sei lá, normal 0,1, por exemplo. Então, você passou para uma normal 1,1 e depois você trocou a variância para, sei lá, agora é a gaussiana 1,4. A gaussiana 1,4 está muito mais distante da gaussiana 0,1 do que a gaussiana 1,1. Então, quando você gerar dados da gaussiana 1,1, o p-valor vai ser pequeno, mas quando você gerar da gaussiana 1,4, o p-valor vai tender a ser muito menor do que da gaussiana 1,1. Entendi. Faz sentido. É que nesse caso aí eu fiz a gaussiana 1,1 comparada com a 0,1 e depois a 0,2 comparada com a 0,1. Tá. Nesse caso, você só mudou a variância e não a média. Isso. De novo, são diferentes e aí, de alguma maneira, talvez existe, né? É uma pergunta que você pode fazer. Se você pudesse ter uma noção de distância entre essas distribuições, talvez exista uma distância maior entre a 0,2, a 0,1 e a 0,2 do que entre a 0,1 e a 1,1. Na verdade, se você olhar lá, depois você olha no Sim, faz sentido, porque a 0,1 e a 0,2 ocupam uma área em comum maior do que a 0,1 e a 1,1, por exemplo. Mas é isso. Beleza, pessoal? Professor, e aquela palestra que o senhor falou que ia dar para a gente sobre como aplicar para... Olha, cara, estava esquecendo, já tinha esquecido disso. Eu vou marcar, mas aí eu vou tentar marcar num horário fora da aula, porque a gente já está... teria que ser num horário diferente dessa aula. Tem problema, eu imagino que vocês estão tendo várias outras disciplinas, né, simultaneamente, então tentar achar um horário que dê para todo mundo vai ser quase impossível. Tem problema em marcar um dia à noite? Para mim, não. Para mim também não. Vou tentar arranjar um dia que não seja jogo do Atlético, nem jogo do Cruzeiro importante, que não seja sexta-feira à noite, e aí eu tento agendar. Então, vou dar lá umas 3 opções, e de qualquer maneira eu vou gravar a aula. Então, quem não puder assistir, pode ver depois e pode me mandar perguntas por e-mail. Tá bom? Valeu. Então tá, pessoal. Obrigado, professor. Ok, ficamos por aí. Um abraço.